Vamos lá aqui, 1.6, produto escalar. Começar aqui pela seção 1.6.1, ok? Que é uma definição. Esse vídeo aula vai ser um pouquinho longa, porque tem várias sessões, eu vou gravar o 1.6 inteiro aqui, tá? Então, primeiro, a definição. O que é produto escalar? Chama-se produto escalar ou produto interno usual de dois vetores. Vetores aqui a gente pode chamar o U de x1, y1 e o vetor V de x2, y2. Tá certo? Então, chama-se produto escalar ou produto interno usual de dois vetores U e V a esse número real aqui, ó, dado por isso aqui. Então, essa é a nomenclatura, tá? O que produto escalar V, tá certo? Vai ser dado por essa estrutura, x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Então, quando a gente tem as coordenadas aqui, certo? Do vetor U e do vetor V, então o produto escalar é definido dessa maneira. Na verdade, o que se fez aqui? O produto do primeiro elemento pelo primeiro elemento aqui, das coordenadas, não é isso? Mais o produto do segundo pelo segundo, tá bom? Essa é a definição do produto escalar entre vetores, tá certo? Então, vamos lá, vamos dar um exemplo rápido aqui. Imagine que a gente tem o vetor U, dado pelas coordenadas, não é isso? 2, 3, e V pelas coordenadas 4, menos 1. Como é que a gente calcula, então, o produto escalar de U por V? Essa é a pergunta. Tá certo? Então, a ideia será a seguinte. Nós vamos pegar o vetor U, certo? Escalar pelo vetor V. E como é que será a resposta? A gente vai multiplicar as coordenadas aqui e somá-las, não é isso? Então, o x com o x, 2 vezes 4, somado com agora o 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1. Então, 2 vezes 4, 8. 3 vezes menos 1, menos 3. Isso aqui dá 5, tá bom? Então, aí, ó, produto escalar de U por V dá igual a 5. Nota que esse produto escalar resulta em um número, tá bom? Produto escalar resulta em um número. Vamos lá para outra seção, 1.6.2, já tem uma definição bem legal aqui. Definição de módulo. Módulo, né, de um vetor. Então, a gente já vai aprender aqui a calcular o módulo também. Módulo seria a ideia também aqui da norma do comprimento de um vetor, tá bom? Então, dado um vetor Vxy, um vetor V qualquer, de coordenadas xy, o módulo dele é representado assim, ó, módulo do vetor V. Vou colocar a setinha aqui em cima, tá? E esse autor, ele não trabalha normalmente colocando, né, esse símbolo aqui, né? Você pode olhar no livro que às vezes não vai constar lá. Mas não tem nenhum problema não, tá? Você colocar aí ou omitir, desde que você subentenda que está tratando de um vetor aí, tá? Então, o módulo do vetor V ele é definido como a raiz quadrada de V escalar V, tá bom? Raiz quadrada do produto escalar de V por V mesmo, pelo próprio V. Ok? Então, isso aí é o módulo, né? A norma do vetor V, certo? Nota que se o vetor V é x, y, portanto, esse módulo aí pode ser dado assim também, ó. Então, vamos lá. O V aqui é xy. É isso? Então, escalar pelo próprio V, xy. Então, a gente tem o seguinte aqui. Módulo de V, então vai ser raiz quadrada, x vezes x ao quadrado, mais y vezes y, né, do produto escalar ali, y ao quadrado. Essa formulazinha também é bastante conhecida, portanto, essa estrutura aqui, né? Então, dado um V aqui, imagine que você tem um vetor e as coordenadas dele sejam 3 e 4,
não é isso? 3 e menos 4. Como seria calculado o módulo dele? Qual seria o valor do módulo dele, né? Então, a gente só faz assim, ó. Raiz quadrada dessa coordenada ao quadrado, somado com essa coordenada ao quadrado, que é o que está sendo dito aqui em cima, não é isso? É o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Certo? Então, ele ficaria assim, ó. Raiz quadrada de 9, não é isso? Mais menos 4 ao quadrado, 16. Isso aqui vai dar raiz de 25, que é 5, ok? Muito bem. Então, é isso aí. Também é usado duas barrinhas assim, às vezes, para calcular o módulo, tá bom? Isso aqui são a mesma coisa, dependendo do autor do livro, você vai encontrar as duas representações, tá bom? O módulo também pode ser chamado de norma, tá? Módulo, ele também pode ser chamado, vou colocar aqui uma coisa como equivalente, tá? Para vetores, então é também chamado de norma, tá bom? Também é uma norma. Vamos lá. Aqui, nesse ponto, o autor também já traz uma ideia do vetor unitário. Se você tem um vetor, você pode calcular, inclusive, o módulo dele, o comprimento dele. Nem sempre esse vetor vai ter comprimento 1. Mas é possível, a partir de um vetor qualquer, você pegar um vetor aí paralelo que tenha, que seja de uma unidade. Isso é muito importante em alguns casos, né? Por exemplo, imagine que eu tenho um vetor aqui, ó. Imagine que isso aqui é um vetor qualquer, tá certo? Mas eu queira um vetor que esteja na mesma direção, no mesmo sentido que este aí, só que eu precisaria, suponho que eu precisaria de um vetor que fosse unitário, que tivesse tamanho 1, ok? Tivesse um tamanho unitário ali. Será que eu conseguiria, a partir desse vetor, né, esse vetor dado, encontrar um vetor unitário correspondente a ele? A resposta é sim, tá bom? Então, o vetor unitário, ou também chamado de versor, tá bom? Vetor unitário ou versor, tá bom? Versor é um vetor unitário, tá? O versor pode ser calculado assim, ó. Imagina que eu tenho um vetor U qualquer e esse vetor, né? Aliás, tem um vetor V qualquer e esse vetor não é unitário, tá bom? Então, como é que eu acho um vetor U que agora vai ser unitário a partir do vetor V? Eu pegar o vetor V e dividir o vetor V pela norma, pelo comprimento do próprio vetor V, certo? Dividir as coordenadas pelo comprimento dela vai dar um vetor unitário. Isso aqui é uma definição também muito importante. De vez em quando a gente precisa encontrar um vetor unitário a partir de um outro vetor. Tá certo? Nosso exemplo aqui é o seguinte, a partir do próprio vetor V, não é isso? Então vamos encontrar o vetor U, que é unitário. O vetor V lá a gente definiu como 3 menos 4. E a norma dele a gente já calculou, não é isso? A norma do vetor V, vou colocar aqui a norma do vetor 3 menos 4. A gente calculou que foi, a gente já calculou que deu 5, né? Então, seria o seguinte, ó. 3 menos 4 dividido por 5, tá? Não vou calcular isso aqui de novo, que a gente acabou de calcular aqui, ó. Aqui deu 5, tá? Foi justamente a norma, esse vetor V. Então, dá esse vetor aqui. Isso aqui significa 1/5 vezes esse vetor, 3 menos 4, tá certo? Esse tipo de multiplicação nós já definimos, não é isso? Por escalar, basta você distribuir esse produto aqui. Então, vai dar isso aqui, 3/5 menos 4/5. Pronto. Então, esse aqui, portanto, esse aqui é o vetor U. Esse é um vetor unitário dado por essas coordenadas aqui. Tá certo? Vamos fazer uma experiência rapidinho, só para
Eu vou abrir o GeoGebra aqui rapidamente. Coloca aqui GeoGebra. Tá? E aqui a gente vai trabalhar o seguinte. Vetor. Vou colocar aqui o vetor V. Tá certo? Vetor V igual a 3 menos 4. Aí o vetor V que a gente tinha, né, definido. 3 menos 4, e aí eu vou colocar agora o vetor U encontrado, que é 3 quintos menos 4 quintos. Então, o vetor U agora eu vou escrever aqui, ó, 3 quintos e menos 4 quintos. Olha lá a representação dele já ali, ó. Certo? Então, eu vou até colocar ele de outra cor, deixa eu ver se eu consigo pintar ele aqui de outra cor. De vermelho ali. Então, lá, o vetor U, certo? E o vetor V. Ok? Então, ali, o U é unitário. Como é que eu... Vamos ver se a gente consegue calcular a norma, não é isso? Será que dá para calcular aqui? Deixa eu ver se eu lembro como é que eu calculo aqui. Módulo. Tem como calcular aqui, deixa eu ver aqui. Norma... Deixa, por enquanto, deixa. Mas a gente pode fazer assim também, ó. Eu posso colocar o ponto lá, 3 quintos, não é isso? E menos 4 quintos. Eu vou só colocar um pontinho lá e um ponto na origem, 0, 0. Para a gente calcular o comprimento geometricamente aqui, né? Não necessariamente calculando a norma do vetor, mas se você pegar aqui, ó, você pegar essa dimensão aqui, ó, distância ou comprimento, a gente pode vir de B até A aqui, e ele vai dar 1 aqui, ó, a distância. Ou seja, o comprimento do vetor, o tamanho, né, a norma do vetor, de fato, dá 1 ali. Tá? Só para comprovar aí, de repente, geometricamente, né, a gente visualizar aí. Então, isso funciona, você pode fazer, né, a partir de qualquer vetor, você pode encontrar o vetor unitário correspondente, tá? Ok. E se eu tiver um vetor assim, ó, se eu tiver um vetor, vou avançar aqui. Se eu tiver um vetor dado por 2 pontos, tá bom? Um vetor dado por 2 pontos. Tipo, de repente, o ponto A tem as coordenadas x1 e y1, e o ponto B tem as coordenadas x2 e y2. Certo? Então, como é que eu calculo o módulo, a norma desse vetor AB dado por esses 2 pontos? Primeiro, eu posso fazer esse vetor dado por 2 pontos, posso representar ele por uma única coordenada, né, fazendo B menos o A, mas eu também posso fazer assim direto. Então, uma vez que eu sei que esse vetor AB é B menos A, não é isso? Então, eu vou fazer assim, ó, raiz quadrada. Quem vai ser o x dele? Vai ser a diferença, né? x2 por x1. x2 por x1 ao quadrado, não é isso? Mais, e quem que vai ser a segunda coordenada dele? Esse menos esse. E ela vai ter que estar ao quadrado. Então, y2 menos y1 ao quadrado. Posso ir direto aqui também, dá certo. Tá bom? Só um detalhe aí, né? Mas normalmente a gente já transforma um vetor dessa natureza em uma coordenada só e utiliza o método anterior aí, né? Seção aí agora 1.6.3, algumas propriedades, tá? Propriedades do produto escalar, Hoje aqui, escalar. Vamos lá. Algumas propriedades importantes. Ok. A primeira propriedade aqui, ó. Primeira propriedade. Se eu tiver um vetor U escalar com o próprio U, isso aqui sempre vai ser maior ou igual a 0. Você vai estar fazendo o produto de um vetor escalar por ele mesmo. Isso sempre vai ser maior ou igual a 0. Não é isso? O caso em que é 0 é quando
quando isso aqui for zero, é justamente para, né, u igual a zero, tá bom? U sendo o vetor nulo, certo? Mas fora isso, sempre vai ser maior que zero. Só para a gente visualizar aqui. Imagine que o u, para você não ficar com dúvida aí, porque às vezes a gente pensa assim, se for negativo, não vai poder ficar negativo, alguma coisa assim. Então pense comigo aqui, se a gente tem esse vetor u, né, escalar com ele mesmo. Então, nota, você vai fazer, quando aparece o negativo, como é ele por ele mesmo, esse negativo vai ficar positivo. Ó. Menos com menos, mais, tá? Fica 9, e o positivo continua positivo. Certo? E segue o jogo. Então, mesmo que apareça aqui coordenadas negativas, né, no produto escalar, elas vão ficar positivas. Então, isso aqui é válido, tá? Bem intuitivo, inclusive. 2. O escalar V é igual a V escalar U. Ou seja, isso aí é comutativo, tá? Comutativo. A propriedade comutativa aqui, tá bom? Isso é fácil também de perceber, não é isso? Imagine que o U seja x1, y1, escalar V, x2, y2. A definição, esse vezes esse, x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Certo? Como aqui é uma multiplicação entre números reais, né, x1 e x2, essa multiplicação é comutativa. É o mesmo que você fazer x2 vezes x1. E aqui você pode comutar isso sem muito problema. Propriedade lá dos números reais, tá bom? Entretanto, isso aqui agora veio do... Você pode fazer isso aqui, você pode retornar agora, vem desse produto escalar aqui, tá bom? x1, y1, que, então, de fato, é agora o V escalar U. Ou seja, a gente saiu do... Aqui, ó, voltando aqui, a gente saiu do U escalar V, que é isso aqui, certo? E a gente veio desenvolvendo as propriedades, a gente chega no V escalar U sem muito problema, tá? Então, vale para qualquer valor também, para quaisquer coordenadas ali. Terceira propriedade. Aí tem uma distributiva aí, né? Vetor U está multiplicando, né? Escalar aqui, vetor V mais um vetor W. Certo? Então, vale esse tipo de distributividade na produto escalar, tá bom? Então, isso é o mesmo que U escalar V mais U escalar W, ok? Então, isso aí funciona também. Quarta propriedade aqui. M vezes U. Esse M aí, deixa eu ver, esse M aí, vetores, eu acho que ele vai estar se comportando, ele é um vetor aí, tá? Então, se você fizer isso aqui, ó, mas se for escalar também dá certo, tá bom? Não tem problema não. Então, isso aqui é igual a isso aqui, U vezes V, certo? Vou colocar aqui como vetor, tá? Que é igual a U escalar MV. Vou puxar aqui mais para cá. O que está sendo feito aí? Associatividade, né? Então, você pode associar esses dois primeiros e depois calcular com o terceiro. Ou você pode associar os dois últimos e depois fazer a operação com o primeiro. Tá certo? Você pode associar o primeiro e o terceiro e depois fazer a operação com o segundo. Então, isso aí é válido também. Por fim, essa série de propriedades aí, essa é bem interessante, inclusive para algumas demonstrações. U escalar com U é igual ao módulo de U ao quadrado, certo? Essa também é bem interessante visualizar pelo seguinte sentido. U escalar com U, imagine que U seja dado, vou colocar aqui, seja
vetor u igual a x, y. Tá certo? Então, u vezes u, a gente sabe que isso aqui é escalar, né? Então, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Que vai ser, vou fazer por partes aqui, né? Para você visualizar melhor, tá? Tá começando agora a aprender esses produtos aí, né? Então, produto escalar definido assim. Então, você vai fazer esse vezes esse, x ao quadrado mais esse vezes esse, vai ser o y ao quadrado. Portanto, então, ó, o vetor u escalar com o vetor u vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Mas a gente viu como calcular a norma também, né, de um número. A gente viu que é raiz quadrada, né, de suas coordenadas ao quadrado. Então, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui é o módulo de u. Se nós elevarmos ao quadrado este lado e este lado, certo? E simplificar a raiz, aqui, nota que a gente pode simplificar a raiz desse modo aqui, ó. Simplificar o quadrado, tirando a raiz inteira, sobrando só o número aqui, tá? A gente pode fazer isso por quê? Porque a gente garante que esse número aqui é positivo, tá? Se não houvesse essa garantia, não seria tão simples fazer a simplificação aí, tá? Portanto, ó, módulo de u ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, que é esse x ao quadrado mais y ao quadrado aqui, tá certo? Que veio daqui, de u escalar u. Então, concluindo agora, ligando uma coisa com a outra, portanto, u escalar u, não é isso? Começou aqui, desenvolveu, chegou aqui, que é o mesmo que isso aqui, voltando, a gente sabe que é isso. Então, isso aqui é módulo de u ao quadrado, como foi mostrado na propriedade. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão poluído. Tela. Então, como foi mostrado na propriedade lá, certo? Aqui, ó, propriedade aqui, ó, certo? 5 aqui, e foi justamente o que a gente viu aqui. Ok? Essa propriedade é particularmente útil para a gente fazer isso aqui agora, que ele mostra lá algumas observações, tá bom? Uma observação dessa aqui, a 1 é bastante interessante. Inclusive, já vi sendo cobrada aí em exames, concurso público e coisas do tipo, tá? Exigindo a demonstração. Apesar de ser simples, eu já vi, né, sendo cobrado desenvolver essa demonstração aí, tá certo? Então, na verdade, o valor, o resultado disso aqui vai ser assim, ó. Vou colocar o valor, depois a gente vai mostrar por quê, tá bom? Então, mais 2 vezes o v mais módulo de v ao quadrado, tá certo? Como a gente desenvolve isso? Bem, a partir dessa propriedade aqui, certo? Imagine agora que o nosso u aqui, o nosso u, seja u mais v, tá bom? Então, no lugar aqui do u, a gente vai substituir por u mais v. Ou seja, a gente tem essa estrutura, então, ó, u, então, no nosso caso vai ser u mais v. Peraí, só um pouquinho. Então, pegar essa, pegar aqui essa estrutura aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês aqui embaixo. Certo? Então, nosso objetivo é demonstrar isso aí, tá? Só um pouquinho que eu vou apagar aqui. E eu vou fazer uma leve alteração. Vou fazer assim, ó. Vou colocar isso aqui para cá, isso aqui para cá, tá? É a mesma coisa, só mudei aqui os membros da igualdade, senão altera o resultado, tá bom? Por quê? Por que eu vou começar por aqui? Porque a gente começa, né? Aqui a nossa igualdade, que a gente vai ter que demonstrar, ela começa já no módulo ao quadrado, né? Então, eu vou começar aqui, ó, definindo isso aqui. Só que no lugar do u aqui dentro, certo? No lugar desse u, a gente vai ter esse camarada aí, que é o
U mais V, tá bom? Então a gente vai pensar assim, ó. No lugar disso aqui, a gente já substitui por aquilo ali, tudo ali em cima. Ok? Então vai ficar assim, ó. Módulo, né, de U mais V ao quadrado. Isso equivale ao U, que no nosso caso é U mais V, escalar pelo próprio U da propriedade, que no nosso caso aqui é U mais V. Tá certo? Então, a partir dessa propriedade aqui, a gente então começa a nossa demonstração. Só entendendo que o nosso U da propriedade vai se transformar no nosso caso especial, que vai ser a estrutura de U mais V. Certo? Pois bem, vamos lá continuar. Então, módulo de U mais V ao quadrado é igual. Aqui a gente poderia até fazer um negócio assim já, mas a gente ainda não definiu já esse tipo de distribuição aqui, de distributividade, tá certo? Ela até existe, mas não foi definida. Então a gente vai ter que usar um passo anterior para abrir essa estrutura aqui, tá bom? E o passo anterior é compreender que isso aqui é uma fatoração vinda anteriormente dessa expressão aqui, ó. U, que multiplica U mais V, somado com o V, que multiplica U mais V. Não é isso? Se você lembrar lá de produtos notáveis, né? Você vai ver que isso aqui é um fator em evidência. Você pode colocar ele em evidência, tá certo? E aí, quando você proceder à fatoração normal, não é isso? Isso aqui dividido por esse camarada vai dar o U. E essa outra parcela dividida por esse camarada aqui vai dar o V. Então, você fatora, não é isso? Então, essa estrutura aqui é a fatoração dessa estrutura que a gente colocou aqui. Você precisaria ver isso, tá? Desenvolver dessa maneira. Essa aqui é a estrutura fatorada dessa aqui que está expandida, tá certo? Esse tipo de coisa na matemática, em demonstração, você tem que sempre estar recorrendo, tá? Fatorar, expandir, você visualizar uma coisa e outra, para você conseguir desenvolver algumas demonstrações aí, tá bom? Isso aqui é para ser criterioso, né? Para não fazer direto isso aqui, tá? Daria certo também, mas a critério, a rigor, a gente ainda não definiu aquilo lá, então não se pode trabalhar ainda e considerar aquilo lá. Né? Mas agora isso aqui foi definido, né? Esse produto aqui, essa distributividade, foi definida. Nós acabamos de definir ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Propriedade 3. A gente diz que é válida. A gente não demonstrou aqui, né? Mas a gente já apresentou ela e disse que é válida essa propriedade. Tá bom? Nem tudo eu vou estar demonstrando também, tintim por tintim, tá bom? Algumas coisas, algumas propriedades passam desapercebidas, né? Mas nesse caso a gente sabe que vale. Então vai ficar aqui, ó. Vetor U, escalar U, mais U, escalar V, mais V, escalar U, mais V, escalar V. Certo? Então vamos lá. Caminhando para finalizar essa parte aqui, tá? Acompanhe comigo aí. Agora aqui, ó, U vezes U, olha aqui a nossa propriedade aqui, ó, que a gente até apagar aqui, ó, para reforçar ela aqui, que a gente acabou, aqui, ó, a gente acabou de trabalhar. U vezes U é módulo de U ao quadrado, tá certo? Então, vou apagar aqui. É isso, só um pouquinho. Vou apagar tudo ali. Mas vamos lá. Então, U vezes U é módulo de U ao quadrado. Então, esse resultado nós vamos usar aqui. Então, módulo de U ao quadrado. Mais o V, VU, a gente viu também que essa ordem não faz diferença, não é isso? Ou seja, esse VU é o mesmo que o U escalar V. Onde é que a gente viu isso? Agora e aqui atrás, ó. Comutatividade,
certo? Nota que a gente tem que ser amparado por algumas propriedades, tá? Então, aquilo lá, a gente pode usar comutatividade e entender que isso aqui é o mesmo que 2 vezes U vezes V, escalar V. Mais V vezes V, ou V escalar V, no caso aqui, né? Então, propriedade que a gente acabou de ver, norma ou módulo de V ao quadrado. Certo? Portanto, está aí o que a gente queria demonstrar, definir, não é isso? Que o módulo de U mais V ao quadrado é o módulo de U ao quadrado mais 2 vezes UV mais o módulo de V ao quadrado, tá certo? Conforme a gente queria mostrar aqui. Essa é uma observação que o autor traz aí, nesse momento aí, do livro, que é bastante interessante. E ele diz, na observação 2, de modo análogo, é possível fazer isso aqui, ó. Módulo de U menos V ao quadrado vai ser igual a módulo de U ao quadrado. Aí aqui vem menos 2UV mais o módulo de V ao quadrado. Então, de modo análogo, consegue-se demonstrar isso aqui. Certo? Muito bem. Vou voltar o zoom ali a 100%. É isso aí. Acabou a sessão 1.6. Até a próxima.